Deus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Minha alegria de poder estar aqui novamente com você, podendo contribuir com a sua vida espiritual. Tenho orado por você e pedido a Deus que o abençoe, que o edifique, que santifique a sua vida, que santifique a vida da sua família, que toda a sua família seja temente a Deus, que Deus derrame graça sobre você, juntamente com a sua família, e conduzindo vocês no temor e na presença de Deus. Nós estamos considerando aqui sobre a certeza da vida eterna, a segurança, a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos considerado algumas verdades que são base para a nossa certeza, para a nossa segurança. E à medida que nós vamos compreendendo e entendendo essas verdades, Deus vai solidificando o nosso coração, edificando o nosso coração e a nossa mente, para que a cada dia nós possamos caminhar mais com Ele em intimidade, em dependência, em segurança, em certeza, em alegria, em paz, em tranquilidade. E são essas verdades que são colocadas, edificadas, estruturadas no nosso coração pelo Espírito Santo, que vem promovendo essa paz, que vem promovendo essa tranquilidade, essa segurança, independente de circunstâncias, independente de práticas de boas obras. Nós temos toda a segurança, toda a certeza, toda a convicção em Cristo. Quando nós falamos sobre essa certeza da segurança, da garantia da vida eterna, o autor das Escrituras, tanto em Romanos como também em Hebreus, nos ensinam verdades profundas e simples, que à medida que compreendemos, elas nos trazem essa paz, essa tranquilidade. Vejam, nós estamos olhando a salvação, a vida eterna, a garantia, a segurança da vida eterna, no aspecto da obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando eficazmente, suficientemente, para que todos aqueles que são chamados por Deus gozem dessa segurança, gozem dessa estabilidade, dessa paz. Vejam bem, nós começamos a falar sobre, do ponto de vista, do aspecto da visão de entender Cristo como nosso Redentor substitutivo e aquele que ressuscitou, venceu a morte e está à direita de Deus Pai. Então, Cristo morreu como nosso Redentor e como nosso substituto. Por que nosso Redentor e nosso substituto? Porque aquela cruz, o castigo, a ira que foi derramada sobre ele, não era para ele, era para mim, era para você, era para a vida de todos os eleitos. Contudo, ele se fez homem para ser o nosso substituto, ou seja, nos substituir na cruz e suportar a ira de Deus, o castigo de Deus que era contra nós, que era contra os nossos pecados, e foi lançado sobre ele. E como o sumo sacerdote, como o próprio sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo como oferta, como sacrifício, para nos redimir e nos purificar de todo pecado. Você pode compreender isso gastando um tempinho lendo Romanos 3, do versículo 23 ao 28, quando fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus, mas Deus justifica todo aquele que crê em Jesus, porque Deus propôs que no sangue de Jesus ele se tornaria justo e justificador daquele que crê em Cristo. Tendo Deus tolerado os pecados anteriormente cometidos, ele decidiu que no tempo presente ele haveria de manifestar a sua justiça, punindo Cristo, sacrificando Cristo, para que, por meio da justiça de Cristo e crendo nesse Jesus, ele nos declararia justos pela fé em Cristo Jesus. Você pode entender isso então em Romanos 3, do versículo 23 até o 28. Romanos 5, versículo 1 e depois Romanos 5, versículo 8, Deus mostra como que essa obra redentora de Cristo, essa substituição dele em nosso lugar, nos garante o perdão. Então Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, ou seja, somos reconciliados com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5,8 ele vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus nos ama? Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Ele é o substituto, ele é a propiciação de Deus para nos substituir e para que nós sejamos perdoados e purificados de todo pecado. O autor de Hebreus mostra a suficiência dessa redenção de Cristo, a suficiência dessa obra redentora. Como que Cristo fez essa obra, redentora, como que ele, como sumo sacerdote, oferece a si mesmo uma única vez para aniquilar todo o pecado, ou seja, para aniquilar toda a dívida do nosso pecado, para cancelar todo escrito de dívida que era contra nós e assim nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, Hebreus 9, a partir do versículo 11, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então fala de Jesus como o próprio tabernáculo, de Jesus como sumo sacerdote e de Jesus como a oferta para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então ele diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Vejam bem, garantia, segurança de vida eterna. Aqui fala que Cristo, como sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo, ele oferece o seu próprio sangue. O que é a ideia do sangue? O sangue não possui virtude em si mesmo. É a ideia de que alguém está oferecendo a si mesmo, morrendo, dando a sua vida por você e por mim, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então ele diz assim: tendo obtido eterna redenção, é garantia, é segurança eterna de remissão de pecados. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então vejam que o sacrifício de Cristo ele é suficiente, ele é perfeito, ele é único, ele é eficaz. Por quê? Ele é o sumo sacerdote, ele é o próprio tabernáculo não feito por mãos humanas, ele é a própria oferta que, sem pecado, sem defeito, oferece a Deus em meu lugar e em seu lugar. Já no capítulo 10, a partir do versículo 12, Hebreus 10, do versículo 12 em diante, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vejam que essa é a proposta de Deus, Deus, em seu Filho Jesus, nos perdoando, nos purificando de todo pecado, de toda transgressão. Capítulo 9 de Hebreus ainda, versículo 26 até o versículo de número 28, diz assim: Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, ou seja, o tempo de Deus, a proposta de Deus de, em Cristo Jesus, no tempo presente, manifestar a sua justiça e se tornar o nosso justificador. Então ele diz: se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, ele nos substituiu, ele é o nosso Redentor,
e ele então voltará para buscar esses os quais ele redimiu pelo seu sangue, pela sua própria vida. Então ele diz, nós estamos aguardando com segurança, com estabilidade, com garantia de que nós temos a vida eterna e esse Jesus voltará para nos buscar, para nos resgatar e assim viver uma eternidade com ele. Então vejam bem, o segundo aspecto que nós encontramos lá em Romanos 8,34, que fala que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Não é? Então você pode encontrar uma estrutura boa, se você quiser analisar e aprender. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, quando diz que a salvação, o poder, a honra e a glória pertencem ao nosso Deus e toda essa autoridade foi concedida a Jesus para nos redimir, para nos resgatar. Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, fala que nós fomos justificados por esse Cristo quando nós éramos inimigos dele. Ele morreu em nosso lugar quando nós éramos seus inimigos. Ele nos reconciliou com o Pai. Então ele diz, muito mais agora em vida, ou seja, se Cristo morreu e pagou pelos meus pecados, por seus pecados, e nos garantiu a vida eterna, e agora ele ressuscitou e venceu a morte, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós quando caímos, quando tropeçamos, nos apresentando diante do Pai, justificados por ele. Ele diz, muito mais agora sereis reconciliados, tereis vida com ele, porque vocês recebem a reconciliação no momento em que nós declaramos a fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, capítulo 17, 11, ele diz que ele está ali, né, se santificando, se consagrando diante do Pai, fazendo a oração ao Pai, intercedendo ao Pai, dizendo, Pai, faça com que eles sejam um como nós, não é? Porque todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum deles. Eu não estou mais no mundo, eles estão no mundo, mas eu os preservo, eu os guardo, e eu não perderei nenhum daqueles que o Senhor me deu como promessa. Então vejam bem, na pessoa do Filho nós temos todos esses textos para ter a nossa garantia da segurança de uma vida eterna. Você pode viver plenamente feliz com essa certeza. Você pode gozar de todos os privilégios da parte de Deus, enfrentando crises, enfrentando pandemias, enfrentando perdas, mortes de entes queridos, enfrentando lutos, né? Enfrentando filhos com problemas, enfrentando cônjuge com problema. Tudo isso na dependência, na segurança dessa vida eterna. Lembrando de Romanos 8,37, né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. E essa é a certeza que nós devemos ter para viver a vida cristã e caminhar na presença do Senhor. Então Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua família, Deus sustente a sua família para a honra e glória dele. Um abraço a todos e até mais.